E aí pessoal, tudo beleza? Voltei para mostrar o finalzinho do processo. Então esse terceiro e último vídeo eu tô passando da etapa anterior, que foi aplicar o tom de pele base para que eu gerasse iluminação e trouxesse o tom da pele mesmo, o que seria o tom padrão, né? E aqui eu tô fazendo uma rápida aplicação de um tom de pele bem claro, não é branco, eu tô fazendo com um tom de pele bem claro a parte branca dos olhos. Olha que coisa, na parte branca dos olhos eu tô usando um tom de pele. Mas é isso mesmo, é uma sugestão que eu dou para vocês, nunca fazer essa cobertura dos olhos com tinta branca. O branco, ele vai ser utilizado muito no final, só para dar uma gotinha de iluminação. Agora isso aqui que eu tô fazendo é bem importante, eu tô aplicando ainda tonalidades na pele. E ali o que eu peguei foi um puro tom vermelho puro, e eu tô aplicando em algumas regiões do rosto que precisam dessa vermelhidão, desse aspecto, né? E como é que eu tô aplicando isso? A tinta ela é bem líquida, certo? Para que eu possa aplicar várias vezes sem fazer uma mudança muito drástica no tom. Isso ajuda a alcançar um resultado mais natural. Então eu aplico aos poucos. Eu pego com um pincel fino, coloco algumas gotinhas, dou umas batidinhas naquela região e depois eu vou tirando com o dedo. E esse toque que eu vou dando com o dedo vai suavizando e ao mesmo tempo vai criando uma textura que vai ficar bem interessante nas sombras. Quando eu aplico essa tonalidadezinha nas áreas que eu já tinha aplicado um pouco de sombra, o efeito é ainda mais interessante. Vocês precisam ver isso de perto. Quando vocês estiverem pintando e que vocês aplicarem uma sombra com um aerógrafo ou com um pincel, depois experimenta utilizar essa tinta bem diluída num tom vermelho ou num tom esverdeado para as áreas que tem muito pelo, que você vai ver que vai dar um visual mais rico para a peça. Vai parecer realmente que você está olhando para uma pele que tem diferentes tonalidades. Eu estou usando tons escuros para reforçar os vincos mais profundos, né, ali nos lábios, na região do nariz. Tá? Eu vou usar o tom de pele que eu usei para sombra, eu vou usar nos lábios. Se ele ficar muito escuro quando vocês fizerem esse mesmo tipo de coisa, é só misturar um pouquinho com a tinta ainda úmida, você usa ali o pincel fininho, logo depois de passar a tinta no tom de sombra, você pega o tom de pele, ou o tom padrão que você usou para pele, e você mistura já naquela tinta bem ali, passa por cima da tinta úmida. O fato dela ainda estar úmida vai fazer com que elas se misturem. Isso é inclusive uma técnica chamada... esqueci o nome da técnica. Se chama o Water Blend, Wet Blending, correção, Wet Blending. A Wet Blending significa literalmente uma mistura molhada. Enquanto a tinta está ainda ativa, você usa uma outra tinta por cima e vai misturando esses tons. Isso é muito útil para você criar uma transição suave. Ainda reforçando ali as regiões mais rosadas, avermelhadas do rosto. As orelhas, é muito importante fazer essa aplicação nas orelhas, na lateral ali da cabeça, acima dos olhos, toda essa região e até um pouco na testa. Essas são regiões que na maioria, né, dos personagens ou das pessoas você vai encontrar um pouquinho dessa diferenciação tonal. Claro que isso vai variar de acordo com o personagem que você estiver pintando. Reforçando uma vermelhidão ali na lateral do pescoço, bem numa veia. Foi colocada ali propositalmente, então é bom dar uma reforçada nesses efeitos. Veia é uma coisa que nem sempre você precisa pintar, né? Ela já dá um certo aspecto, né, de realismo na pele, mesmo que você não passe uma tonalidade diferente. Eu gosto às vezes de usar um pouquinho de tom de azul ou de verde nas veias antes de fazer a cobertura da pele, do tom de pele claro. Aproveitando essa parte que eu estou detalhando algumas coisas nos olhos, cílios, boca, essa parte ela exige que você tenha uma certa precisão. Então é muito bom quando você tem personagens que você pode pintar antes de montar totalmente. Principalmente a cabeça. Para quem está usando
para quem tá pintando em impressão 3D, alguns personagens, tem muita coisa que a gente encontra por aí que a cabeça tá junto do torso. Então, nesses casos, é bom, se for possível, pintar a cabeça ali com o torso ainda separado, tá? Mesmo que você faça o seguinte, pega o torso para pintar somente a cabeça, depois faz a montagem geral e aí você mascara a região da cabeça com o método que você preferir. Existem várias maneiras de fazer isso. Tá, mas eu acho muito importante essa etapa da cabeça em personagens que exigem um nível de detalhe muito grande, você fazer isso com ela separada, para que você possa manusear, colocar de cabeça para baixo, de lado, para aplicar todos os detalhes necessários. Agora a gente para observar um pouquinho como é que está o resultado até agora. Tá vendo ali todas as tonalidades? Os tons mais claros ali no peitoral, na cabeça, na parte de cima da cabeça. É muito importante durante toda a etapa, praticamente, da pintura, que você pare para observar a peça. Não sai pintando logo tudo, compara com a referência, entendeu? Algumas coisas que eu precisava fazer nesse busto seria reforçar as sombras. Eu fui fazendo isso lá pro final. Tá, mas agora eu não posso falar sobre isso. Tem uma coisa muito importante aqui. E bem aí o que eu tô fazendo é a minha mistura de wash, tá? Eu não uso washes prontos. Raramente eu uso washes prontos. Então eu uso uma mistura de tintas e verniz acrílico de pincel, da Acrylex mesmo, porque isso vai dar a textura e a pigmentação que eu preciso, né? Pro wash eu uso nanquim da Acrylex. Essa mistura que eu fiz aí foi para poder pintar o cabelo. Existe uma maneira que ficaria muito melhor de fazer esse cabelo, mas eu preferi optar pela que fosse mais prática. E qual foi essa? A que vocês estão vendo aí. Vou aplicar com uma esponja essa mistura com wash. O que eu gostei bastante de pintar nesse busto é que, como ele é um personagem genérico, eu pude dar a personalidade que eu queria para ele. Então eu fui adicionando detalhes de acordo com o que eu achava que ia ficar mais interessante. Então adicionei o cabelo raspado, eu coloquei uma tatuagem, adicionei pelos no corpo, porque daria um aspecto mais, não sei, mais criminoso, mais bad boy, né, para esse personagem. Eu achei que ia ficar mais interessante. A próxima pintura eu vou tentar dar uma pegada totalmente diferente para esse mesmo busto que eu vou fazer. E aí o que vocês observam bem aí na tela é como ficou o busto depois de todos os detalhes que eu adicionei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha, curte, dá um like, compartilha, se inscreve se você ainda não for inscrito, e eu prometo que eu vou sempre tentar trazer conteúdos com melhor qualidade visual.